Por que você se sente imponente diante do mundo? E como mudar? Dá para mudar? Fica aí comigo nesse vídeo e a gente vai desenrolar uma coisa muito interessante, um conhecimento muito interessante. Se você observa que, como é que tá o mundo? Olha quanta coisa errada, Thalita. Olha quanta coisa que tá fora do meu controle. Ou alguma situação tua mesmo. Se tem uma situação tua que você fala assim, eu não consigo mudar isso. Consegue. Você consegue e eu vou te provar isso nesse vídeo. Eu vou te mostrar as travas, aquilo que faz com que você não consiga e também um caminho para você acelerar e agilizar o seu processo, tá? Quero avisá-los aqui que neste vídeo temos convidados especiais, o Zé, a Maria, a Terezinha, a Carol. Então são os nossos amigos aqui que vão nos auxiliar, tá? Nas nossas dinâmicas. Eu tenho aqui, vocês verem eu mexendo em papel, são as minhas anotações, tá? Então eu dei uma rabiscada ali, não gosto dessa história de ficar lendo aqui, ó, não gosto disso, quero uma conversa bem próxima, como se a gente tivesse uma sessão bem densa, bem profunda pra gente organizar aqui, combinados? Então vamos lá, então se vocês verem eu lendo aqui, eu tô pegando alguns bullet points que eu anotei, beleza? Gente, seguinte, né? Você tá aí na sua casa, aí você liga uma TV, você liga um jornal. Eu particularmente não gosto de jornal, mas algumas notícias chegam até nós. Não tem como a gente ficar 100%, né? Essa aqui não faz parte da minha vida. Então, principalmente porque a gente atua muito em empresas, nós temos o conhecimento, né, do cenário político, cenário ambiental, cenário social, cenário jurídico, entre tantas outras. E aí, né, geralmente, o que a pessoa que tá nesse estado de impotência, geralmente ela acaba entrando numa posição, tipo assim, de ficar rolando o feed, de ficar dando scroll infinito em notícias, enfim. E aí, gente, vamos lá. Vamos começar a dividir as coisas, tá? Primeiro eu vou falar de um cenário mais micro, depois a gente vai para um cenário mais macro. Existe uma diferença, tá, entre impotência situacional e impotência estrutural. Impotência situacional é como o próprio nome diz, ela está vinculada a uma situação específica, a um contexto específico. De repente você recebeu uma notícia de que você não vai mais continuar nesse emprego, ou você recebeu um diagnóstico, ou você, seu namorado, seu crush, sua crush, te deu uma cartada, tipo assim, tô indo embora, é isso aí, obrigada, enfim. Então isso é uma questão situacional. É normal e esperado que dentre os primeiros momentos ali, os primeiros dias, né, te faltou o chão ali, você ficou, caraca, mas e agora, né? Não esperava por isso. Então a gente precisa também normalizar normalizar e não problematizar tudo. Consegue me acompanhar? Tem coisas que fazem parte do nosso sistema se reorganizar, né? Leva tempo pra gente digerir ali, tá, beleza, então antes era, agora não é. Antes eu tinha perspectiva de que eu cresceria por este caminho, agora não mais. Beleza, então existe essa impotência situacional. Isso vai passar. E a velocidade que isso vai passar vai depender muito de algo que nós vamos falar agora no segundo cenário, que é a impotência estrutural. Como o próprio nome diz, vai depender da sua estrutura interna. Já ouviu falar sobre isso? Estrutura interna são as nossas aptidões, habilidades, a forma como nós interagimos com os conflitos, com as situações que se impõem ao longo da nossa vida, com eventos menos desafiadores, eventos mais desafiadores. Então tudo isso vai depender, tem um termo aí que a galera fala muito que é o mindset, né? Mas nada mais é do que a nossa estrutura emocional, a nossa capacidade de gerenciar os eventos, de gerenciar o significado que nós damos diante das situações. E qual que é a questão aqui, né? Veja bem, aqui na estrutural, imagina que
esse aqui é você, tá? Então, aqui você ou aqui você, que seja. E aí, de repente, você... recebi a notícia de perda de emprego e tal, passou. Mas imagine que você acaba que diante da vida, quando nós estamos lidando com uma impotência estrutural, imagine que diante da vida, quem se posiciona não é este você desse tamanho. É um você desse tamanho. Consegue daí perceber a diferença? É como se eu me sentisse pequena. É como se eu me sentisse realmente muito diminuída, muito sem força, muito reduzida ou reduzido diante dos acontecimentos da vida. A grande questão é que esse personagem aqui, ele não tá aqui por um acaso. Essa estrutura psicológica que interage com os desafios, que interage nas relações, que aparecem aí nos eventos e nos conflitos, é um personagem que ele ficou preso em alguma dinâmica. É muito provável que você, se você parar para pensar agora, você realmente se vê assim diante da vida. Então, o que acontece? Isso daqui, gente, já é um sintoma. Não é normal, gente. Você percebe como no segundo cenário, tudo bem, às vezes a gente tem ali um intervalo, né? Onde um aparece, o outro aparece, um aparece. Passou. O conflito, ele ficou para trás, a situação, ele ficou para trás. Só que nesse caso de impotência estrutural, nós estamos olhando para a vida de uma perspectiva muito infantilizada. Isso não é normal. E aí é que tá, eu estou colocando um ponto de observação aqui, por quê? Porque apesar de ser comum, porque por vários motivos, né, são tantas questões, acesso ao autoconhecimento, ter noção que isso diz respeito a uma estrutura interna, enfim, por conhecimento mesmo, às vezes por questões financeiras, a gente acaba negligenciando, e aí que a gente vai para a vida com esse bonequinho aqui, né? Sendo esse bonequinho aqui, sendo um personagem que está preso em dinâmicas infantis. E é muito interessante que quando crianças, né, gente, nós temos uma dinâmica, se você for se recordar aí, a criança, ela testa muitos limites, porque a criança, ela tá procurando um referencial de onde é o seu lugar. Então, esse bonequinho aqui que se sente menor, que está mais infantilizado, no fundo, além da perspectiva, né, ser uma perspectiva ali infantil, ele não está sabendo qual é o seu lugar. Quando nós estamos nessa posição, e é muito interessante, porque o Freud vai falar sobre o desamparo original, né? Que é lá o bebê, que a nossa criança, né? Essa nossa figura mais infantil. Deixa eu ver se eu tenho um bebê aqui, porque aqui eu tô com uma representação menininha. Mas eu não tenho bebezinho aqui, mas imagine então um bebezinho. Um bebezinho, ele precisa ser assistido, ele tem uma dependência, ele precisa de algo externo para existir. Então percebe que essa figura reduzida, ela tá sempre ali esperando que alguém vai mostrar a direção, alguém vai vir salvar, alguém vai vir falar o que é certo, alguém vai vir ajudá-la a ter força, alguém. E somente através de alguém eu consigo existir. Somente através de alguém eu consigo mudar o mundo, a começar pelo meu. Então percebe que nós estamos falando aqui de uma dinâmica que ela realmente ela alimenta ali um ciclo de impotência. Então, gente, esse modelo interno, muitas vezes, dentre muitos casos, está governando ali suas decisões, suas relações. Quando eu penso, né, por exemplo, quando eu penso assim, olha o mundo como está, não há nada que eu possa fazer.
E lembra que eu disse que eu ia te provocar no começo do vídeo? Tem algo sim a se fazer. Porque nenhum de nós aqui somos o alecrim dourado. E a gente tem essa premissa aqui no Instituto. Você não é o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Todos nós, eu sei que se eu começar a abrir aqui, eu abro muitas gavetas e eu preciso focar aqui para o norte do nosso vídeo. Só que todos nós temos luz e sombra. Todos nós temos uma dualidade onde nós temos as nossas forças, a nossa luz, aquilo que é funcional, aquilo que é construtivo, aquilo que é o iluminado, aquilo que é a nossa melhor versão, as nossas vocações, as nossas virtudes. Por um outro lado, nós temos os nossos medos, as nossas dores, as nossas bagagens, histórias da nossa família. Tudo isso interfere na forma como a vida chegou, na forma como nós interagimos com a vida hoje. E é essa nossa parte aqui, né, que nós estamos reproduzindo, que acaba influenciando o mundo a estar como ele está. Gente, eu acredito que você é uma pessoa boa. Se você está aqui nesse vídeo, você é uma pessoa boa. Mas isso não muda o fato de que a sua sombra se comunica com o inconsciente coletivo da humanidade. Por isso que eu sempre falo, né? Vou até pegar aqui no meu roteiro para a gente já avançar. Por isso que eu sempre falo assim, não adianta a gente esconder ou a gente se colocar num lugar, né? Do tipo, eu não tenho nada para fazer para o mundo, porque eu já faço doações, eu emprego tantas pessoas, ou eu faço, enfim, compro uma cartilha social, mais o político, mais o presidente, mais o meu chefe, mais o fulano que cometeu tal crime. Gente, nós precisamos também entender a parte que nós somos responsáveis e que as nossas sombras, as nossas feridas conversam com o inconsciente coletivo, que é como se fosse a grande alma do mundo, né? Então, assim, são conceitos aqui pra gente trabalhar e elaborar ao longo dos próximos vídeos. Eu não posso sair muito, porque senão a gente fica aqui, horas, a gente faz uma imersão. Só para eu abrir cada caixinha, eu parto de um pressuposto que se você ver algum termo que você não souber, você pode colocar aqui nos comentários agora mesmo, que eu faço questão de explicar para você, ou mesmo de abrir um vídeo falando sobre isso, tá? Ou, enfim, que você vai procurar entender, porque senão a gente vai acabar o vídeo só na teoria. E eu preciso te mostrar que existe sim, existe um lugar de força, existe um lugar onde você, curando as suas feridas, curando as suas questões primárias, onde você ressignificando eventos da sua vida que te mantiveram presos aqui nesse personagem, você consegue impactar e influenciar o mundo positivamente. Por quê? Não tem como você não impactar as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas que estão à sua volta impactam outras pessoas que estão às suas voltas. Então, eu confesso, eu concordo que é um movimento, sim, de formiguinha. Isso sim. Mas é possível. Quando a gente começa com grandes idealizações, né? Quando eu falo isso pra vocês, eu lembro lá do Rei Leão, né? Do Simba. Imaginando o mundo, que o mundo lá da Pedra do Rei, né? Da Pedra do Rei. Dei uma de cebolinha agora. Lá da Pedra do Rei, de que o mundo é isso, de que o mundo é bonito, até ele ter o contraste ali com as hienas, com o cemitério de elefantes. Então, ele tem um contraste de que até a perda do pai, né, gente? De que existe ali um mundo, existe uma força, existe um contraste e que eu preciso me conhecer para que eu lide com isso e também comece a neutralizar alguns acontecimentos a partir de mim, a partir do meu conhecimento, ok? Então, é muito importante que a gente reconheça, em primeiro lugar, a minha impotência. Ela vem de uma impotência estrutural ou uma impotência situacional. Entendido isso, lembrando, a impotência situacional durará
a depender muito da sua estrutura interna. Se você tá nesse boneco aqui, se você tá com essa representação e acontece algo, você perde o emprego e de repente assim, o que sobra é isso daqui. Me senti abandonada, me senti traída, me senti trocada. E aí você vai ficar aqui nesse modus operandi. Opa, daí já não estamos lidando com um desafio situacional. Nós não estamos lidando mais com uma impotência situacional, percebe? Porque ela ficou estrutural, o que é muito normal. Então, tomem esse cuidado, percebeu que, tá rodando muito disco, ou aí daqui a pouco você entra num outro emprego e repete o mesmo padrão. Alguém que falou de mim pro chefe, ou eu tô colocando um cenário didático, mas adapte isso à tua situação, porque às vezes você não é um funcionário, às vezes você é o chefe, você é o líder. Tô lidando com o mesmo tipo de dinâmica, tô lidando com o mesmo tipo de colaborador que me deixa na mão, ou que faz, como é que a gente pode falar? Tramas que acabam influenciando no desempenho do time. Estamos lidando com uma impotência estrutural. Começou a repetir padrões demais, sinal vermelho, tá, gente? Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar aqui para vocês. Bom, só para fechar aqui a questão da sombra, né? Tem um comentário, se eu não me engano foi no último vídeo que a gente colocou, que a gente falou sobre sonhos e tal, e aí uma pessoa teve um comentário bem legal, que ela trouxe que estava sonhando com o mundo, com a Terra, né? Enfim, e aí percebeu o quanto a Terra estava sendo atacada, o quanto a Terra estava adoecendo. E se tem algo que a gente possa fazer? Já vou aproveitar o gancho para falar sobre isso. Sim, tem algo que a gente pode fazer. Nós podemos nos conhecer, nós podemos olhar para a história da nossa família, nós podemos olhar para as nossas sombras. Percebe? Porque é esse conteúdo aqui, invisível, raivas reprimidas, medos não elaborados, que conversa com o inconsciente coletivo da humanidade. Conflitos e catástrofes coletivas não são coincidências. Também é um padrão. É um sintoma. Então, eu começo fazendo algo quando eu me coloco neste lugar inteira de saber, poxa vida, como foi que a minha vida chegou até mim? Tem um filme muito legal, eu não sei se eu posso ficar falando de filme aqui, diretor, mas tem um filme muito legal, que é o Frozen 2. E apesar de ser um filme infantil, eu cito muitos filmes da Disney, gente, porque são metáforas, são analogias, assim, muito inteligentes, que explicam de forma didática, né, alguns acontecimentos, inclusive traumáticos. Eu brinco que esses filmes não são para crianças, né? Mas no Frozen 2, eles mostram, não vou dar spoiler, mas no Frozen 2 fica muito claro e evidente como que os desafios que eles estão sofrendo lá na cidade, todos, até pessoas, crianças que não tem nada a ver, poxa vida, que injusto, a minha filha que não corroborou para isso acontecer, está passando por uma consequência. E inclusive as personagens principais que também nada fizeram para corroborar para a consequência, elas ativamente não fizeram, mas também vão passar pela consequência. Também vão compensar algo que vem lá de trás, de um conflito anterior, vivido pelos antepassados, pelo bisavô, se eu não me engano, das personagens, das protagonistas. Então, às vezes a gente esquece que, mas eu não tenho nada a ver com isso. Opa, mas se você tem o bônus de você estar aqui, da tua vida ter chego até você, nada mais justo de que eu olhar também para as minhas raízes e entender como que isso foi possível, e nem sempre isso foi possível através de escolhas fáceis. E percebe que quando eu começo a lidar com as coisas tal como elas são,
com esse filtro, sem julgamento, sem querer colocar as coisas de novo embaixo do tapete, sem querer me colocar num pedestal de que eu sou a melhor pessoa do mundo. Aqui sim eu tenho um lugar de força. Aqui eu deixo de ser impotente diante da vida e dos acontecimentos e venho para um lugar de que, poxa, eu posso ter autonomias e escolhas que eu influencio um resultado. A começar pela minha vizinhança, a começar pelo meu ciclo social, a começar no meu bairro, a começar na minha cidade. Imagina se cada um que assistir esse vídeo decidir começar pelo lado de dentro e falar para as pessoas que existe um caminho pelo lado de dentro, de que os nossos medos não elaborados, sentimentos não compreendidos, julgamentos, né, de como a vida chegou até nós, tudo isso, gente, tudo isso impacta na forma de como nós estamos, da forma como a vida está acontecendo. Percebe? Então, olhar para as nossas sombras. Posso fazer um vídeo só para falar sobre isso, tá? Só que, por que eu preciso abrir essa janela aqui? Porque a sombra, ela está contida na impotência estrutural. A sombra está contida na impotência estrutural. E é principalmente a sombra dessa menininha. Tem um gurizinho aqui também. Imagina que tem um gurizinho aqui também. Beleza? Que mais? O mundo também está doente, né? Já falei sobre isso. Olha só, gente. Aqui eu já falei, né? Eu faço os meus roteiros e aí eu já vou seguindo correndo. Mas depois da sombra, eu coloquei, né? Sobre quando a gente começa a repetir feridas. Então eu citei o exemplo, né? Que às vezes tu acha que você tá lidando ali com uma ferida com uma impotência situacional, mas ela já é estrutural, porque ela se repete. Percebe? Então tá aqui, né? Acaba se tornando até uma compulsão invisível. Por quê? Porque você continua escolhendo situações onde se sente pequeno, ignorado, invisível. Tá? Isso faz parte da ferida original. O Freud vai falar, poxa vida, mas isso aqui dá outro vídeo. O Freud vai falar sobre compulsão à repetição, quando o inconsciente recria o que não foi elaborado. Que inconsciente? O seu inconsciente pessoal. O seu inconsciente, se você é dono de uma empresa, o inconsciente da organização também. É um organismo vivo, gente. Não achem vocês que é uma pedra, né? Que é uma coisa com tijolos, cimento. É um organismo vivo, tem uma memória que se comunica, que interage. Então presta atenção. Eu quero que tu saia aqui desse vídeo. Se você veio para esse vídeo é porque você tem essa sensação. Eu quero que tu saia pelo menos identificando se você está lidando com eu tô falando impedimento, mas não é impedimento, com uma impotência situacional ou com uma impotência estrutural. Pelo menos. Segundo passo, percebi que tô com um e com o outro, dá para mudar? Sim. Como? Autoconhecimento. Terapia séria. Terapia, não é aquelas terapias que você vai lá, vai sentar no sofá e vai ficar falando e a pessoa vai ficar olhando pra sua cara, tá? Então, um profissional sério, um profissional que tem essa expertise sistêmica, tá? Se você sentiu que é o seu momento, se você gostou, tá acompanhando a gente, se simpatizou comigo, com a minha abordagem, estamos aqui. Eu posso te ajudar, beleza? Mas segue o fio. Então tá, aprendi a identificar se é uma impotência situacional, se é uma impotência estrutural. Entendi que às vezes eu estou lidando com uma situação, só que se ela se repete de formas muito idênticas, não é mais uma situação, é um padrão, então é uma estrutura. É estrutural. Segundo ponto, para onde eu preciso olhar, então, para que eu pare de criar situações onde eu me sinta impotente, pequena, reduzida, sem força? Para dentro. Para dentro. Thalita, mas eu quero saber de onde vem. Tá bom, você pode saber de onde vem. Mapa do inconsciente para isso. Digita mapa aqui que você vai fazer o seu mapa do inconsciente e vai saber de onde vem. Mas e aí, querida e querido? E depois?
Então, tem um caminho para você parar de repetir essas situações. O saber é o primeiro, já ótimo, uma benção. Concordo, é uma benção. A gente tem uma bússola, né? Tem um norte para isso, tá? Beleza, segue o fio que não acabou. Segue o fio que não acabou, que eu vou te mostrar mais o como. Eu sei que você quer o como, você tá esperando o como. Calma, calma, fica comigo que vai dar certo. Uma coisa que tu precisa saber, que eu quero que você saia desse vídeo também, e eu sei que você já pensou, porque eu conheço meu eleitorado. Quando a gente tá nesse papel aqui, e às vezes a gente não quer, porque às vezes tu é a fortuna, tu é o fortão, tá? Mas muitas vezes a gente se coloca numa condição de que, puxa vida, não sei se eu posso falar palavrão aqui, puxa vida, de novo. Ó vida, ó, tem algo, não é possível. Ó Deus, ó universo, ó recrutador. Vocês estão contra mim? Vocês estão jogando contra mim? Se tivesse recrutador pro processo seletivo do relacionamento, né, gente? Fiquei pensando nisso agora. E de certa forma tem, né, ali no virtual, mas enfim, só um comentário aleatório. Então, assim, gente, reconheceu que é um padrão? Reconheceu? Calma, não se desespera. Reconhecer é o primeiro passo. Só que não adianta tu ficar gastando energia, daí, tipo, reforçando pra você afirmações tipo, ai, tá vendo? De novo. Ai, que saco. Porque quando a gente tá nesse lugar aqui, a gente tende a achar que as coisas estão contra nós. E eu venho aqui neste lugar para te falar que não estão, muito pelo contrário. Principalmente ali, se a gente for colocar, né? O Freud já mapeou ali o conceito de compulsão à repetição, porque o teu inconsciente, ele tá tipo assim, eu tenho uma situação aqui, vamos resolver logo. Agora para de ignorar isso e vá atrás de resolver, tá? Próximo ponto, tá? Que eu quero que você preste atenção. Nós já falamos aqui, o mundo também tá doente. Sim. O mundo também está doente. Nós estamos lidando com a expurgação através dos sintomas, né? Que são crises na política, crises no judiciário, crises ambientais, crises no sistema de saúde. Por quê? Porque o mundo está doente. Nós não estamos falando de uma doença física também, né? Nós estamos falando de um sintoma que vem para nos mostrar algumas desordens anteriores. Thalita, mas eu não fui eu que fiz. Ó, lembra do personagem? Thalita, mas não fui eu que fiz. Por que eu que tenho que passar por isso? Amanda, mas e a tua família? Assiste Frozen 2 pra tu entender o que eu tô falando. Senão a gente vai ficar aqui, vai virar um vídeo de 10 horas. Assiste Frozen 2 pra você entender a forma como a vida chegou até você. Talvez tenham compensações que precisam acontecer. Como que eu vou saber disso, Thalita? Mapa do inconsciente. Vem pro mapa do inconsciente. Tá? Quem quiser saber mais do que é o mapa do inconsciente, escreve aqui pra gente, tá? Que a equipe entra em contato e te explica tudo sem... Sabe como é que eles falam lá no comércio? Sem compromisso, tá bom? Por quê? Existe, né? Aí Jung vai falar muito que a gente se funde com o inconsciente coletivo, já falei disso pra vocês. Tem uma coisa também muito poderosa. Ai, gente, eu tenho que fazer uns negócios mais curtos, porque senão a gente... Eu sei que vocês gostam de profundidade. Você tá aqui no YouTube, você provavelmente tá na tua TV, ou tá lavando louça, ou tá fazendo um negócio no carro, na empresa, e o vídeo tá rolando, né? Eu sei que você gosta de profundidade, mas nos próximos eu quero dar uma enxutada, beleza? Mas... muitas vezes, gente, não é só a gente, né, que interage com o inconsciente coletivo, mas o inconsciente coletivo também interage com a gente. O movimento para cá também é um movimento de cá de cá para lá, de lá para cá, né? Por quê? Porque nós precisamos também nos perguntar que tipo de pensamento que o inconsciente coletivo colocou em mim e por que isso ficou enraizado. Porque a recíproca é verdadeira, então do lado de lá para cá também se comunica. Sabe aquela coisa assim, vou dar um exemplo muito besta, tá? Mas é para vocês entenderem. Eu não gostava de azul.
Aí eu comecei a trabalhar na empresa Blue e de repente eu comecei a gostar de azul. Será? Será mesmo que eu comecei a gostar de azul? Genuinamente? Ou eu me simpatizei com aquilo, interagi com aquilo, me relacionei com aquilo de tal forma que aquilo se normalizou para mim e isso acabou virando um pensamento meu. Então, eu quero que você também comece a perceber isso, tá? Se, isso é meu, ou eu estou repetindo algo que os meus pais colocaram na minha cabeça, uma voz que eu ouvi a vida inteira. Thalita, meus pais já faleceram, não estão mais aqui. Continua influenciando, tá? Então, perceba, isso é meu ou eu estou reproduzindo algo de alguém? Estou reproduzindo algo de alguém. Qual a função disso, amada? Hein, amado? Qual a função disso? Não existe aleatoriedade, não existe perda na natureza. Qual a função disso? Essa é a tua pergunta. Não é porque comigo. Porque comigo é essa aqui que fala, pequenininha. Qual a função disso? O que eu preciso entender, aprender? Tá ok? Gente, vou falar sobre a coletiva em um vídeo separado, tá? Porque é muita coisa. Bora lá, bora pra virada? Bora pra virada? Então, a gente já identificou aqui várias situações. Falei muito aqui sobre sombras, por quê? Porque a sombra está completamente contida. Lembrei das aulas de matemática agora, professor Demir, um abraço se você estiver assistindo isso aqui. Saiba que deu tudo certo. A sombra coletiva, ela está totalmente contida ali na esfera da impotência estrutural. Totalmente, tá? Por isso que eu levei um pouco mais de tempo para você identificar e se relacionar com esse universo de sombras, inclusive a entender que você também tem responsabilidade de influenciar o inconsciente coletivo através do tratamento, da ressignificação, da neutralização das suas sombras, de medos da sua história. Check? Virada. Quer ir pra virada? Bora lá. Perguntas, né? As perguntas movem o mundo. Fala, né? Não são as respostas, são as perguntas. Perguntas certas. Gente, vamos lá. Eu gosto de falar que a gente precisa ser testemunha justa da gente mesma. O que é isso? Eu ser honesto comigo. Eu entender e começar a me tratar como um grande laboratório alquímico. Um grande ambiente, espaço de transformação. Para isso, eu preciso ser muito coerente, exata, sincera e justa comigo, tá? Então, eu quero que você comece a se perguntar, a refletir, né, aos pontos que a gente já falou. Eu realmente sou péssimo nisso? Eu realmente não tenho nenhum poder de influenciar isso? Eu realmente não tenho nada a ver com isso? Já é o terceiro emprego se repetindo com o mesmo desfecho. Já é o terceiro relacionamento amoroso se repetindo com o mesmo desfecho. Já é o terceiro projeto se repetindo com o mesmo desfecho. Já é a terceira vez que some o dinheiro. Gente, vocês estão entendendo? Não é coincidência? Tu vai continuar achando que não tem nada a ver com isso? Registra isso. Tá? Então, o primeiro ponto. Por que é essa pergunta? Pra gente começar a confrontar esse personagemzinho que tá controlando todas as estruturas. Tá? Segundo ponto, integrar a sombra, recuperar o poder. Quando nós integramos a nossa sombra, nós compreendemos a tua função. Se tu quer o meu vídeo de sombra, eu te garanto que não é nada que você viu por aí, tá? É um mix de Jung com psicanálise, com sistêmica. Escreve aqui pra mim, eu quero ver a sombra. Que no próximo vídeo a gente vem nessa pegada. Integrar a sombra, gente. Quando a gente volta, né,
para nossa história, volto o olhar tanto para nossa história pessoal quanto para nossa história familiar, e eu começo a compreender ali algumas situações que ficaram ali embaixo do tapete, medos, raivas, né, sentimentos reprimidos, histórias reprimidas, coisas que para a nossa moralidade não tá muito querendo lidar, mas através de uma jornada terapêutica guiada, séria, você vai conseguir olhar para isso. Quando eu integro a minha sombra, eu cresço. Eu tenho um lugar de fala muito poderoso. Eu tenho um lugar de tomada de decisão muito poderoso. Veja, integrar não é nossa, deixa eu já vai estar num cadeado, eu vou liberar o cadeado, eu vou jogar o balão embora, né? Não é isso. Isso também sou eu. E eu posso escolher o que fazer com isso. Eu posso escolher o que fazer com esse medo. Eu posso escolher o que fazer com essa raiva. Eu posso escolher o que fazer com essa história. Percebe? Isso nos retoma o poder pessoal. Que antes, sem olhar para isso, é como se você estivesse andando pela metade. Por isso você também se sente enfraquecida. Entende? Quando a sombra é integrada, a energia que era bloqueio vira combustível. Então, nós já falamos. Importante, tá? Você gosta de arquétipo, né? Você que tá aqui, provavelmente você gosta muito de arquétipo. Então, o que ressurge quando você para de fugir da sua sombra, da sua história, de decisões difíceis, de conversas difíceis? O herói interior, que estava enterrado, que estava enfraquecido, que estava ausente, que estava de férias. A nossa criança interior, divina, conectada com tantas potencialidades, com tantas habilidades, com o divino mesmo. O velho sábio interior, já ouviu falar? Aquele aspecto psicológico nosso que, sabe aquela coisa, já teve, eu sei que você já teve aquele momento tipo assim, eu não sei não, mas eu acho que, sabe a Dory? Acho que a gente deveria ir pela fenda, não por cima. Não sei não, tem algo que me diz que é por aqui. Então, isso é uma estrutura nossa, é uma estrutura que já vem de tantas vivências anteriores a nós, de uma sabedoria, né, de algo ligado a uma sabedoria maior. Tudo isso fica ali, ó, submerso, enquanto a gente não ressignifica e dá voz para aquilo que precisa ser visto. E aí, falando nisso, comenta aqui comigo agora, qual dessas forças, dessas consciências você sente que está mais adormecida em você? Herói, a criança divina ou o velho sábio? Essa sabedoria. Gente, veja bem. Eu quero te passar algumas coisas práticas para você implementar a partir de agora. A gente já está encerrando o nosso vídeo, mas eu quero te deixar aqui uma lógica e um raciocínio para você começar a implementar, para você começar a mudar realmente esse cenário, tá? Então vamos lá. Jung é maravilhoso, né? Jung é maravilhoso, porque tudo que eu tô falando aqui vem ali, ó, da assinatura dele. Porque ele já falava, a sociedade não vai mudar em bloco. Não é tipo assim, vamos pegar a galera aqui desse prédio com a galera ali vamos pegar a galera do Paraná e a galera do Mato Grosso do Sul e a galera de São Paulo e ó, mudou! Não. Ela muda quando o indivíduo se individuam, que é o processo de individuação, né? O processo de reestruturação, de cura, de integração. Então, é importante que você saiba disso, porque às vezes a gente fica, né, com aquela sensação de, mas eu sou uma gota em meio ao oceano. Mas, a começar por você libera os outros para que também passem por esse processo. Percebe? Aí que tá, né? Eu fiz uma anotação aqui assim, cada pessoa que integra a sua sombra retira uma parcela de inconsciência do campo coletivo. A inconsciência, a falta de clareza, isso gera uma pressão tamanha no campo coletivo.
Então, quando você integra a sua sombra, imagina, você tira uma pressão. Então, você acha que isso não vai dar resultado? Agora, lá aí na tua casa moram 3 pessoas. Aí você começa a fazer a sua parte. De repente, teu marido, tua esposa, teu filho vê que tem algo diferente em você. E a partir disso, ele começa a mudar também. Começa a seguir o seu exemplo. E aí, na escola do seu filho também, e no trabalho do seu marido também. Então, gente, não vamos também negligenciar o trabalho de formiguinha, porque existe sua inteligência. E aqui é o que eu falo. Não é ingenuidade. É a única mudança que não regride. O diretor fez positivo pra mim, já é pra gente acabar. Atos micro que tem peso macro. Sabe a formiguinha? A formiguinha, ela tem a sua inteligência. Número 1. Parar de projetar o seu ódio. Para de projetar o seu ódio no outro. Sabe aquela coisa assim, que é o outro que me atrapalha, que é o político que me atrapalha. Gente, isso é de uma grande... Como é que a gente fala quando tem algo que quando uma coisa é ultrapassado, é tão ultrapassado. Gente, eu não tô com roteiro, viu? Estou seguindo aqui com vocês me valorizem, porque isso aqui não tem nada de roteiro escrito aí pra gente seguir uma narrativa. Isso aqui é raciocínio mesmo, construído aqui, ó, com você, tá? Então, assim, quando a gente para de projetar o nosso ódio, a nossa raiva, que raiva, Thalita? Às vezes não é a raiva propriamente do presidente, só que ele é a personificação de algo que tu tentou mudar na tua vida e não conseguiu. E alguém tem que pagar a conta, né? Pra esse serzinho aqui, ó, não é ela, é alguém. Então, começa a recolher um pouco esse ódio. Experimenta, faz o teste. Passo atos micro que tem repercussão macro. Olha, escuta o que eu tô te falando. Suportar a ambiguidade sem precisar de um inimigo. Muitas vezes o inconsciente, através dos conflitos, né? Eles trazem essa estrutura de inimigo, de alguém, alguém é responsável, o presidente, o meu chefe, aquele líder, o meu marido. Por quê? Porque eu não estou consciente o suficiente para entender que partes minhas conversam com isso, com essa situação, com esse conflito, com essa falta de resultado. Então, começa a suportar um lado, suportar o outro, dá uma segurada. Isso também tem peso macro. Agir com integridade quando ninguém está olhando. E por quê? Porque é para fazer bonito para os outros? É para ser justo com você. Tá ok? Estar realmente presente numa conversa, numa relação, numa tarefa. Estar inteira numa tarefa. Percebe? Gente, isso tem um efeito transformador, tá? Começa a observar. E é aquilo, né? São ações que parecem um grão de mostarda. E o grão de mostarda, quando você pega um grão de mostarda, ele é pegado, né? Não tem como ignorar. Então, gente, responsabilidade. Esse vídeo é um convite para autorresponsabilidade. É uma conversa mais pesada, sim. Se tu chegou até aqui, parabéns para você. Você recebeu agora mesmo uma estrela aqui do mapa do inconsciente, tá? Por quê? Muitas pessoas acham que trabalhar em si mesmo não vai dar em nada, não muda nada. E muda muito. Na verdade, é o único caminho, tá? Porque é a partir disso que a gente acaba sendo mais assertivo, agindo muito menos, parando de agir através da dor e indo pro caminho do mais, tá? Jung, né, já dizia, quanto mais inteiro você se torna, menos você precisa que o mundo muda para funcionar. E é neste lugar que você mais consegue mudá-lo. Sabe aquela coisa assim, tipo, larguei mão. Entreguei para Deus. Vou fazer aquilo que tá no meu alcance, e aí vamos ver. E aí acontece, né? Porque daí você faz aquilo que tá no teu alcance. Você para de querer que o outro mude, você vai lá olhar pra tua história, pra tua sombra, e aí as coisas acontecem.
tá? Eu tenho uma frase aqui que vai ocupar um triplex na sua cabeça. Você não precisa salvar o mundo. Não precisa. Você precisa parar de ser mais um inconsciente. Parar de ser mais um que dorme dentro do mundo. Se esse vídeo te tocou, não deixa para depois. Acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, envia para alguém importante que tá nessa pegada, que passa por essas situações e que você entende que é uma pessoa que vai estar nessa missão, né, de acordar. Então, muito obrigada pela tua atenção, fico muito feliz de tu ter chegado até aqui. São assuntos mais pesados, mais densos, mas quando eu abri esse canal no YouTube, eu não abri para te falar 3 passos simples para... Não, aqui é com profundidade, é um caminho, é uma nova forma de caminhar. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até mais! Tchau!